Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Cromatina Class. E hoje, na nossa Cromatina Class número 90, uau! Há 90 semanas não consecutivas, mas trazendo aqui conteúdo dentro da nutrição, dentro da precisão, para que você possa se atualizar de uma maneira mais rápida e também científica. Hoje, o tema da nossa aula é falar sobre índice inflamatório da dieta. A gente já falou em alguns momentos aqui a importância de nós observarmos, de nós contabilizarmos também a prevalência e a frequência de alimentos mais inflamatórios na dieta dos nossos pacientes. E já encaminhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece, que terá mais benefícios com essa informação, e não deixa, além de compartilhar, não deixa aí de colocar o seu joinha, não deixa de curtir este vídeo. Vou compartilhar aqui com você a minha tela para você ver qual é o estudo de hoje. Nós vamos falar então desse estudo publicado recentemente, 2024, na Diabetology e Metabolic Syndrome, uma revista importante que buscou identificar a correspondência, a associação entre o índice inflamatório da dieta, esse alto índice inflamatório, em relação às proteínas plasmáticas. Eles fizeram um estudo de proteômica e conseguiram identificar algumas proteínas, e lembrem-se, essas proteínas são codificadas por genes. Então, automaticamente, eu tenho alteração de expressão gênica e expressão proteica também. E dentro dessas proteínas, quais são as proteínas que chamaram mais atenção dentro desse pool que eles conseguiram observar? E além disso, qual a correspondência com esse alto índice da dieta? Vamos entender melhor aqui como que o estudo foi conduzido. E aí eu já vou mostrar para vocês. Vou pegar aqui o abstract, né, o resumo aqui do estudo, só para vocês entenderem um pouquinho mais. Então, eles observaram pessoas que tinham maus hábitos de dieta, então aqui a gente coloca, né? Eles colocam hábitos que não são saudáveis em relação ao consumo calórico total, e também vocês vão observar uma lista de micronutrientes. Em consequência disso, aumenta-se muito a resposta inflamatória, o risco de desenvolvimento de doenças pró-inflamatórias, como obesidade, resistência à ação da insulina, diabetes e doenças cardiovasculares. E aí eles falam um pouquinho sobre esse índice, para descrever esse índice, como que eles fizeram esse índice. Então, eles observaram o consumo total daquela população e dividiram essa população entre aqueles que consumiam mais, então acima de uma mediana que eles estipularam, e um grupo que consumia abaixo dessa mediana que eles identificaram entre todas as pessoas que participaram do estudo. E eles propuseram, então, um perfil de estimativa, se essa dieta ela era mais pró-inflamatória ou anti-inflamatória. Quais eram esses efeitos desse perfil alimentar, desse perfil de dieta? Relacionando também com o aumento do risco metabólico, seja para doenças cardiovasculares ou para outras alterações que envolvam também a expressão dessas proteínas. Estão fazendo uma análise e correspondendo a essa análise a uma performance também eu ia falar metabolômica, da proteômica. E é interessante porque eles observaram, então, que é um estudo transversal, cross-sectional, então, um estudo transversal, e eles observaram ali os recordatórios de 663 indivíduos, nessa prevenção primária para doenças cardiovasculares. E analisaram também o consumo de nutrientes, o consumo alimentar como um todo, e fizeram esse cálculo do índice inflamatório da dieta. E fizeram também uma associação para ver a quantidade dessa proteína, se tinha correlação com o perfil dos marcadores inflamatórios. Eles identificaram um painel de 368 biomarcadores inflamatórios. Eles não pontuam todos aqui no estudo, vão pontuar apenas alguns. De 663, 332 indivíduos com estimativa acima da mediana tiveram, então, o recrutamento para o grupo que aumentava o perfil ali do score, principalmente dessa avaliação, né, do índice inflamatório da dieta. Então, 332 pessoas fizeram ali parte desse grupo. Além disso, né,
Tivemos o grupo que consumiu um pouquinho menos, mas o que que eles estão consumindo um pouquinho mais ou um pouquinho menos? Principalmente mais gorduras saturadas, menos consumo de gorduras poliinsaturadas, principalmente ômega 3 e ômega 6. E além disso, fizeram uma comparação com indivíduos que tiveram uma estimativa ali abaixo, 331 indivíduos, e eles observaram dessas 368 biomarcadores inflamatórios, 61 proteínas que foram aumentadas no plasma desses indivíduos que tiveram um aumento desse score, um consumo aumentado. Então, aqui eles vão mostrar para a gente o seguinte: dentro desses dois grupos, qual era o perfil alimentar e quais eram as proteínas que estiveram ali presentes nesse perfil alimentar. O que, que eles estão considerando para avaliar se esse indivíduo ele estava numa dieta com maior score de índice inflamatório ou não, tá? Somente 23 e não 64 proteínas tiveram realmente uma fidelidade quando comparado com esses parâmetros e essa avaliação, né, dicotômica quando a gente fala de um aumento ali do índice e uma diminuição desse índice, certo? E aí eles vão avaliar também o perfil plasmático. Vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente fala, então, aqui ele fala um pouquinho da introdução, fala um pouquinho da frequência alimentar, como que é avaliado nesses estudos. Então, o que que os estudos eles fazem? A gente está falando de um estudo transversal. O estudo transversal, ele tira uma amostra daquele momento da população. Então, é a mesma coisa, eu perguntar para vocês hoje, que vocês almoçaram, ou o que vocês estão almoçando nesse momento, ou o que vocês comeram de café da manhã? Será que esse café da manhã, ele representa que geralmente você consome ou representa uma refeição que está totalmente fora do seu padrão. Porque quando a gente faz um recorte, a gente está fazendo um recorte daquele dia. Então, se essa refeição ou essas refeições corresponderem ao padrão que você está acostumado a ter, ok. Mas se não corresponderem, não faz parte do seu hábito, isso pode enviesar muitos estudos. Então, para diminuir esse tipo de viés, o que que eles fazem? Eles fazem o recordatório e fazem também o questionário de frequência alimentar, para saber o quanto que essa pessoa ela consome de lácteos, quanto que ela consome de peixes, quanto que ela consome de frutas, quanto que ela consome de alimentos que têm carboidratos mais complexos ou não, quanto que ela vai consumir de alimentos mais industrializados e assim por diante, tá? Então aqui ele explica um pouquinho o porquê dessa avaliação do questionário de frequência alimentar. E aí, então, eles dividem, né? Porque a gente tem as classificações. Tem alguns estudos que eles dividem, por exemplo, por grupos alimentares, e tem outros estudos que eles dividem, que foi esse caso, por micronutrientes, tá? Que também pode ser uma forma de apresentação, não tá errado, não. Fala um pouquinho de algumas proteínas, como, por exemplo, proteína C reativa, que é uma proteína de fase aguda, importante também para fazer identificação sobre esse consumo e logo um aumento dessa expressão proteica. Falam também das interleucinas, de TGF-beta, que também vão aumentar, principalmente quando a gente fala de repercussões pró-inflamatórias, né? Como que eles fizeram então? Então, um estudo aí que contemplou no início, né? A avaliação dos resultados de mais de 2.000 participantes, só que, de fato, entraram no estudo 663 indivíduos. Aí ele coloca que a figura 1 fala um pouquinho mais sobre essa avaliação. Eu já vou lá para a figura 1 para mostrar para vocês como isso aconteceu, né? Aqui está a tabela 1, é a figura 1, não está mostrando aqui não, tá? Mas ele cita aqui que tem uma avaliação na figura 1, tá? Então, aqui, na parte de suplementos, desculpa, não tinha visto, na parte de suplementos, ele mostra como que tudo isso aconteceu. Agora, algo que é importante, né? Eles fizeram uma avaliação de amostras de sangue e eles começaram a correlacionar alguns parâmetros, por exemplo, colesterol, HDL colesterol, ApoA1, a polipoproteína 1 está muito envolvida com HDL, é a principal apolipoproteína do HDL. Glicose, proteína C reativa, fizeram a avaliação também de algumas proteínas de cunho imunológico, porque a gente está falando principalmente de resposta inflamatória, então a gente tem correspondência com células de defesa, certo? Também avaliaram agregação plaquetária, também avaliaram se esse indivíduo ele fazia o uso
de antihipertensivo, de antiagregante plaquetário, de medicações que, por exemplo, seriam medicações para dislipidemias, medicações também para melhorar o perfil de sensibilidade à glicose, porque tudo isso poderia enviesar os resultados, tá? Eles também avaliaram todos os recordatórios, então, fizeram ali uma distribuição dessa avaliação de acordo com os guidelines italianos, por conta do próprio estudo. Fizeram a avaliação da proteômica já com kit pronto, né? Fizeram aqui a análise estatística e cálculo também da dieta. E é interessante porque isso tem um efeito no score total. Então, por exemplo, ó, como que eles fizeram essa estimativa? Eles converteram, né, esse consumo aí em percentil, e aí eles conseguiam colocar cada componente que foi referenciado dentro de um perfil ali de cálculo, estimulando e também estipulando, na verdade, o perfil de score do efeito inflamatório. Então, para cada nutriente. Se esse nutriente, vamos pensar em vitaminas. Para vitaminas, se eu tenho um consumo adequado de vitaminas, então eu tenho uma pontuação negativa, porque não inflama, né? Se eu tenho, por exemplo, um alto consumo de carnes vermelhas ou carnes processadas, eu já tenho um ponto positivo, porque daí você tem um aumento dessa inflamação, que é exatamente o que ele vai explicar aqui, ó. Quando os valores são negativos, indicam um efeito anti-inflamatório. Quando os valores são positivos, indicam um efeito pró-inflamatório, tá? Então, é tudo isso para calcular mesmo esse score. Fizeram também uma análise de todas as vias que poderiam estar associadas com essa proteômica, com o aumento dessas proteínas, e aí vem os resultados, que são bem interessantes. Então, aqui na tabela 1. Na tabela 1, eles trabalham com as características clínicas dessa população, e aí a gente tem aqui a mediana em relação ao perfil do score, tá? Então, aqui eles dividiram, ó, são 663, 331 de um lado, 332 do lado. Então, aqui a gente tem o score menor e o score maior. Vou colocar assim, menos pró-inflamatório, mais pró-inflamatório. E aqui a gente tem o valor de P. O P que eles adotaram foi P menor que 0,05. Então, tudo que tiver acima de 0,05 não teve diferença estatística. Então, aqui, ó, em relação a 0,03, né? Em relação aos fumantes, teve diferença? Teve diferença. Quem tem uma dieta mais pró-inflamatória e fuma, tem diferença estatística em relação àqueles que não estão com essa dieta tão inflamatória e fumam, tá? Quer dizer que o tabaco tem alguma importância? Por enquanto, não. Só está dizendo que nesse grupo foi estatisticamente diferente. Quando a gente pensa, por exemplo, na atividade física, aqui também tem muito menos, né? Aqui a gente já tem um pouquinho mais de pessoas que fazem atividade física. No índice de massa corporal, aqui a gente tem um pouquinho a mais, 26,6 contra 25,8. Quando a gente pensa, por exemplo, estou pegando aqueles que têm um valor de P menor que 0,05. Por exemplo, aqui, ó, 0,04. Então, proteína C reativa, miligramas por litro, 0,09, que é o total, 0,08 e 0,1. Isso teve diferença estatística. Então, esse grupo aqui é um grupo que é menos ativo fisicamente, é um grupo onde tem mais percentual de pessoas que fumam, e é um grupo que tem o maior perfil aqui de proteína C reativa, de concentração plasmática, tá? Isso tem um impacto muito importante, principalmente para os resultados que a gente vai observar. E olha aqui, a gente trabalha com esses percentis. Então, esses percentis, eles variam em relação ao percentil 25 ao percentil 75, em relação à adequação, tá? E aí, dentro desse percentil, quanto mais próximo das extremidades, então, quanto mais próximo de 25, mais próximo de 75, eu vou ter numa característica de score inflamatório, mais próximo de 25, um score menos inflamatório, mais próximo de 75, um score mais pró-inflamatório, tá? Olha aqui que bonitinho, né? Eles fizeram a avaliação do consumo alimentar e eles colocaram em destaque o consumo que deu diferença estatística, principalmente, tá? Então, o grupo. Então, eles estão trabalhando com o grupo. Então, aqui o grupo dos tubérculos, da batata, né? Aqui do amido, dos vegetais.
Eles observaram aqui. O que que a gente consegue identificar? Uma média de consumo por dia, por exemplo, de tubérculos, de 21 gramas. Quem está no grupo mais inflamatório consome 19, mas quem está no grupo mais anti-inflamatório consome 24. Então, eles têm um consumo maior de tubérculos, de batata, de amido, tá? Então, aqui tem diferença estatística. Em relação aos vegetais, eles consomem um pouco menos, 164 gramas por dia, comparado com o grupo mais anti-inflamatório de 234 gramas por dia. Isso estatisticamente significativo. E aí eles vão falando o que que significa. Ó, crucíferos, vamos dar uma olhadinha? Crucíferos, eles consomem o da dieta mais anti-inflamatório, 4,29. O pessoal que tá aqui, ó, zero, tá? Outros vegetais, tudo deu estatística, né? Outros vegetais. E aí você só não inclui os legumes. Mas você pode ter, por exemplo, outras folhas, tá? Então aqui está incluído como vegetal outras folhas. 128 gramas, aqui contra 85 gramas, tá? Tipo um alface, por exemplo. Quando a gente vai para os legumes, aí ele coloca também, tem que tomar só um cuidado, porque esses legumes que geralmente vêm nos estudos, não são legumes, por exemplo, cenoura, beterraba, chuchu, vagem, não. Muitas vezes eles são o quê? Eles são as leguminosas, tá? Então tem que tomar esse cuidadinho aqui. Então aqui a gente tem 12 gramas no total, 14 gramas, olha como que tá aqui no grupo mais pró-inflamatório. 5 gramas, 5,7. Diferença estatística. Frutas frescas, ou frutas desidratadas, ou suco de frutas, por exemplo. Eles têm 307 gramas no grupo mais anti-inflamatório contra 214. Então, eles estão comendo menos nutrientes, não tem como, né? Quando a gente vai para o consumo de leite e iogurte, 125 contra 110, tá? Aqui não deu diferença estatística, só para vocês verem, não deu. Queijos, 33 gramas contra 34. Não deu diferença estatística, mas realmente teve um consumo acentuado em relação ao total dos queijos, né? Cereais, incluindo, por exemplo, massas, incluindo pães, incluindo bolachas. O que que eles observaram? Isso estatisticamente significativo. Aqui a gente tem menor consumo na dieta pró-inflamatória em relação à dieta anti-inflamatória. Ovos. Os ovos não deram diferença, mas aqui tem o menor consumo. Carnes. Carnes também não deu diferença, aqui também tem o menor consumo. Peixes, aqui também tem o menor consumo, no grupo em que a gente está falando de resposta inflamatória. Óleos, margarinas, manteiga, cremes em geral, menor consumo também. Açúcar. Açúcar, a gente também tem o menor consumo. Não é estatisticamente significativo, mas o menor consumo também, tá? Algumas bebidas, bebidas que sejam não alcoólicas e bebidas açucaradas. Aqui a gente também tem o menor consumo no total. Isso é estatisticamente significativo. Chás, então tá tudo incluído, tá? Chás, café, vinho, né? Olha aqui o vinho, vamos dar uma olhadinha aqui. Menos consumo de vinho também, nesse grupo que a gente considera mais pró-inflamatório, tá? Então, eles têm um consumo reduzido de quase tudo, tanto de vegetais quanto das leguminosas, consumo de massas, consumo de tubérculos, também consumo de bebidas aleatórias, eles acabam tendo um consumo menor, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa outra tabela, para a gente entender um pouco mais em relação a micronutrientes e também ao perfil de energia. Então, energias totais, esse grupo consome um pouco menos. Então, já que ele consome um pouquinho menos de tudo, acaba consumindo um pouquinho menos. Total que vem dos lipídios, então 35,49, não deu estatística, 0,08. De gorduras saturadas, consome um pouquinho mais de gordura saturada. Então, eles consomem menos calorias, menos alimentos ali que a gente viu dos grupos, porém estão comendo mais gordura saturada. Gorduras monoinsaturadas, eles têm um consumo muito parecido. Gorduras poliinsaturadas, um consumo menor. Então, tem mais saturado, menos poli, de ômega aqui total.
Ômega 3 um pouco menos. Ômega 6 um pouco menos também. Então, tá consumindo menos. Energia vinda das proteínas. Bateu igualzinho. Energia vindo dos carboidratos, um pouquinho menos, sem diferença estatística. Energia de carboidratos solúveis, então é de fibras, né, solúveis, um pouquinho menos também. Consumo de micronutrientes. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Isso é bem interessante, hein? Cálcio está consumindo menos, e olha o tanto de diferença estatística, tá tudo diferente, né? Só a cafeína aqui não. Cálcio tem consumo menor, sódio tem consumo menor, potássio tem consumo menor. Opa, cálcio, ferro, sódio, potássio, tem tudo consumo menor. Fósforo, consumo menor. Zinco está consumindo menos. Magnésio está consumindo menos. Selênio está consumindo menos. Aqui, selênio está em miligramas. Geralmente a gente pega em microgramas, né? Vitamina B1, menos. Vitamina B2, menos. Vitamina C, menos. Vitamina B3, menos. Vitamina B6, um pouco menos também. Vitamina B9, né, os folatos, está consumindo menos, ó, de 302 para 219, né? Ácido pantotênico, que é a vitamina B5, consumindo um pouco menos. Biotina, vitamina B7, consumindo menos. B12, consumindo menos. Vitamina A, de 862 para 500, consumindo menos. Vitamina E, também consumindo menos. Vitamina D, de 3 para 1,75 microgramas por dia menos. Vitamina K também, de 8 para 5. Beta-caroteno, consumido menos, de 3.646 para 2.109 microgramas, consumindo menos. E álcool está consumindo menos também. Então, eles têm um consumo menor. Se a gente for colocar nessa distribuição de micronutrientes, de macronutrientes, eles têm um consumo menor, com exceção dos lipídios. Então, será que os lipídios são realmente nutrientes, macronutrientes importantes para aumentar esse perfil de resposta mais inflamatória? E isso potencializa toda a cascata de reação inflamatória e todo o perfil também que a gente vai observar, por exemplo, na proteômica? É isso que eles fizeram essa pergunta. E aí a gente começa a identificar algo bem interessante, gente, ó. Eles têm muitos materiais suplementares, então depois vale a pena dar uma olhada nesses materiais. Olha aqui o perfil de proteômica. Aqui, gente, não é genética, aqui é proteômica. O que que isso quer dizer, Tati? Quer dizer que passou da expressão gênica e foi para onde? E foi aumentado em relação à quantidade de proteínas. Então aqui a gente já tem, olha, a principal representante, interleucina 6, resposta pró-inflamatória. A gente também tem interleucina 27, tem as serpinas, mas a interleucina 6 disparadamente chamou a atenção. Essas proteínas, aqui a gente já tem uma quantidade bem importante, tá? Aí mostrando aqui a sensibilidade, a especificidade do cálculo, né? E aqui a gente tem a distribuição de mais proteínas que também aumentaram e que também foram importantes. A interleucina 6, ela acaba ficando aqui, ela tá. Aqui ela chamou super atenção, mas quando ela é colocada dentro de um pool com outras proteínas, a gente consegue observar outras proteínas aqui, como HO9, por exemplo, tendo mais relevância, passando aqui dessa média, né? Do grau de importância também. Mas a gente tem, ó, receptores de TNF-alfa, própria interleucina, a gente tem interleucina 24, a gente tem VEGF, né, fatores de crescimento, que são importantes principalmente para a proliferação celular. E a serpina, que também a gente conhece para aumentar essa resposta inflamatória e risco cardiovascular. Então, somando aqui os nossos esforços e o nosso entendimento, o que que eles compreenderam? Eles compreenderam que existe um aumento de marcadores inflamatórios de baixo grau, incluindo a proteína C reativa, e eles também entenderam que existe, sim, um padrão de dieta não saudável em relação ao padrão de dieta saudável por alguns aqui indivíduos, e aí divididos ali nos grupos, e eles também conseguiram observar principalmente que quanto mais próxima essa adesão do indivíduo, né, para uma dieta mais saudável, mais a gente consegue manter esse indivíduo dentro de um padrão. Então, mesmo que a gente coloque ali um score
mostrando, né, um índice, um score mostrando o perfil de resposta inflamatória da dieta, eu tenho que criar condições para que ele consiga se manter dentro daquele perfil, dentro daquela proposta. Então, sim, ó, eles conseguiram calcular esse índice inflamatório da dieta num perfil mais alto, né? Então, de acordo ali com os percentis, eles calcularam de uma análise mais quantitativa do consumo específico de algum padrão alimentar, nutricional, né? Então, por que de algum? Porque aqui a gente não tem uma caracterização somente de um padrão alimentar ocidental, por exemplo, mas que foi associado com variação significativa de tanto do consumo quanto das proteínas que foram encontradas no plasma. Aqui tem uma abreviação dessas proteínas, né? Então vamos pegar aqui a colinha. A proteína C reativa, que a gente já tinha visto, a galectina, aqui a gente tem a sulfotransferase, uma proteína de crescimento vascular endotelial, então bem importante quando a gente fala de saúde cardiovascular, uma glicoproteína plaquetária, um fator celular importante, uma proteína, uma molécula de adesão juncional, uma proteína que está associada com programação de morte celular, as sirtuínas, as interleucinas, a selectina, a caspase, fator de crescimento de fibroblasto, né, ligantes aqui de quimiocinas também e a espondina também. Então, aqui a gente tem proteínas que são importantes e que observaram, tem mais proteínas aqui, ó. Proteína de crescimento de hepatócitos, proteína, fator, né? Receptor do fator de necrose tumoral alfa, CD8, as integrinas, mais uma serpina e mais uma interleucina 27. Nesse artigo tem bastante material suplementar, vale a pena a gente dar uma olhadinha depois, tem aqui a referência do material suplementar. Mas o que que eles quiseram então mostrar para a gente? Quiseram mostrar essa importância de uma análise um pouquinho mais crítica em relação não só a calorias, não só contem calorias, contem nutrientes, contem ali aquilo que o paciente ele consegue produzir, o que está acontecendo dentro desse metabolismo para que ele tenha uma produção efetiva, uma produção proteica efetiva. E com certeza, gente, se tem uma produção proteica, automaticamente a gente consegue identificar também que tem genes que estão envolvidos e que com certeza muitas alterações aí do metabolismo, e aí puxando a sardinha também para a própria metabolômica, estão acontecendo. Então, se a gente parar para pensar para nossa análise prática, é identificar qual é o padrão aí que o seu paciente neste momento está fazendo do plano alimentar ou da dieta ou do estilo de vida dele, porque também pode influenciar bastante, principalmente se a pessoa ela tem um perfil mais de sedentarismo, e alteração de sono, a gente pode contemplar com outros fatores que, somados, potencializam essa resposta ali de intervenção dietética. Beleza? E aí, gostaram desse artigo de hoje? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam aproveitando pitadas praticamente, né, pitadas científicas aqui de compartilhar essa informação, de compartilhar esse conteúdo. E eu quero que vocês escrevam aí se vocês estão gostando dessa versão da Cromatina Class, porque para mim é super, mega, hiper importante. E aí vocês compartilhem também e deixem seu joinha da mesma maneira. Pessoal, hoje essa foi a nossa Cromatina Class de número 90. Não se esqueçam que na Cromatina Class de número 100 na 100ª Cromatina Class, a gente vai ter alguma surpresa por aqui. Então, não perca essa chance. E se você quiser também já sugerir que surpresa pode ser essa, também pode fazer sua sugestão. Beijo grande e até semana que vem na próxima Cromatina Class. Tchau, tchau.